Fala pessoal, Rian aqui. Nesse vídeo a gente vai concluir aquilo que a gente estava vendo no outro vídeo com a planilha, né? A gente acabou vendo ali duas estratégias, né? No total, três estratégias na verdade, para fazer os aportes. Um era fazer o aporte independente de qualquer coisa, né? Só aportar mensalmente, regularmente. O outro fazer aportes específicos, né, quando o preço cai, e a outra estratégia, a gente viu que seria um aporte juntando as duas estratégias, né, fazer um aporte sempre e quando o preço esticasse muito, a gente deixaria de fazer o aporte. Então, nesse vídeo, eu quero explorar a possibilidade de a gente poder vender vender quando ele subir muito, se o ativo subir muito, e avaliar também como é que essas estratégias ficam dentro de um portfólio com mais de um ativo. Então, vamos lá para a planilha para a gente ver isso aí. Então, beleza, aqui já olhando aqui a planilha, essa planilha aqui foi que a gente viu no vídeo anterior, né, analisando as estratégias, comprar sempre, comprar com algum drawdown ou comprar com run up. E nessa planilha aqui, eu quero avaliar a possibilidade de a gente vender, porque essa é uma possibilidade levantada também, né? Só que isso gera alguma complicação. Eu vou demonstrar aqui que não fica tão simples como antes quando a gente tenta avaliar quando a gente vai vender. E essa complicação ela se dá principalmente porque quando você vende os ativos, se você tem lucro nessa transação, você precisa pagar um imposto. Só que esse imposto ele tem algumas condições em que você não precisa pagar. Então não é sempre que você paga, regra geral você paga, mas existem algumas condições que você fica isento. Além disso, você quando faz uma alienação dos seus ativos e tem prejuízo, você tem a possibilidade de pegar esse valor de prejuízo e deduzir na base de cálculos de um possível lucro que você tenha futuramente para reduzir os impostos pagos da renda obtida. Então, o que a gente fez foi incrementar a outra tabela, né, colocando justamente esses elementos, né, os elementos de imposto de renda, os elementos de compensação, ou seja, se você tiver alguma perda, você precisa guardar essa compensação. Segundo a legislação atual, essa compensação não tem data, a princípio, tá? Então, você tendo um prejuízo agora, você pode compensar até o momento que você tiver lucro, desde que você faça toda a declaração imposto de renda, né? Deixe lá registrado que você teve essa perda. E tem que ser sempre no mesmo ativo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de ações, né, do mercado à vista. As compensações só valem para esse tipo de mercado. Se você faz, de repente, aí, operações de mercado futuro, mercado de opções, não vale. Só para cada ativo, o prejuízo vale para cada tipo de ativo. E a gente precisaria calcular esse prejuízo, né, somar esse prejuízo, por isso a gente tem que incluir algumas condições. Então, como é que fica aquela tabelinha que a gente viu igual da outra? A gente vai ter um critério de compra e um critério de venda. O critério de compra a gente basicamente viu na outra tabela, né? Então, do jeito que está setado aqui, você compra sempre e nunca vende. Tá? Então, basicamente essa condição, né? Toda vez que o ativo fechar com uma variação, né, drawdown e run up, abaixo desse valor de compra, você compra, nesse caso aí, compra sempre e você nunca vende. Tá? Essa é a nossa rentabilidade base, vamos dizer, porque a gente está considerando aqui o início, a gente está comprando todo mês, né? Lembrando que são aportes mensais. E a gente não está vendendo nunca. Então, só para recapitular, da outra vez a gente viu que se a gente fizer compras quando tiver uma queda bem pequena, né, a gente consegue melhorar a rentabilidade, tá ok? Porque você vai conseguir pegar, olhando o gráfico aqui, você vai conseguir pegar os fundos lá, você consegue pegar os fundos, né, e reduzir seu preço médio.
A gente viu lá 8,42. Comprando sempre dá 8,50, né? Lembrando o valor. Então você vê que a gente consegue comprar nos fundos, o preço médio cai, a gente consegue fazer boas compras. A gente viu que se a gente tentar comprar só quando a queda é muito importante, esse resultado ele não fica muito melhor, né? A gente viu que o fato de a gente ficar tanto tempo fora da rentabilidade desse ativo custou muito, né? Um custo de oportunidade muito grande a gente ficar tentando achar uma grande queda, e de fato a gente conseguiu aqui, comprou no preço mais baixo e depois uma grande queda, mas isso custou muito porque a gente ficou muito tempo fora da rentabilidade desse ativo. Então, mas e se, vamos lá, então vamos voltar para, de repente, a estratégia de comprar no fundo, né? Com uma pequena queda. E se, além da gente conseguir fazer essas compras nesses fundos, a gente pudesse vender, né? Se a gente pudesse vender quando ela subisse muito. Para isso, a gente tem que adicionar uma outra questão, que era aquilo que eu estava falando, é o custo de saída, que eu estou chamando aqui, que na verdade é o imposto de renda. Lembrando que esse custo de saída ele não é só o imposto de renda, aí está incluído emolumentos, tá, da B3, que você paga, né, das transações, e você também pagaria aí, teoricamente, um custo de corretagem, tanto para comprar quanto para vender. Tá? É verdade que muitas corretoras hoje trabalham com corretagem muito barata ou zero, né, a maioria delas, mas e por esse motivo também eu não estou incluindo, eu só estou incluindo o imposto de renda, que é bem mais significativo. Nesse caso a gente está falando de 15% do lucro, tá, do valor do lucro, para transações não day trade. Tá? Então eu não estou incluindo aí emolumentos, mas que, assim, comparado, o valor é muito pouco, então eu não vou incluir, mas sabem que esse valor está um pouquinho menor do que realmente é, principalmente se você paga a corretagem. Se você paga a corretagem, aí realmente vai custar. A gente vai ver que o custo de saída é algo muito, muito significativo para essa estratégia de você vender. Vamos começar assim, vamos imaginar que você compre sempre, mas que você venda se ele subir muito. Tá? Um critério importante aqui, quanto eu estou vendendo, né? Porque você pode, se você vender tudo, na verdade o que você está fazendo é um swing trade, né? Para quem não sabe, swing trade é uma estratégia que você compra mais barato e vende mais caro, ou vende mais caro e compra mais barato. Mas aqui a nossa intenção é analisar o buy and hold. Então eu estou partindo do pressuposto que você pretende ficar no ativo, tá? E pretende vender parte dele, não tudo, né? Já que você analisou, fez uma análise fundamentalista desse ativo, você pretende continuar com ele na sua carteira. Então vamos imaginar que você queira fazer uma venda se ele acelerar uma alta muito grande, né? Muito importante, você queira vender uma parte. Então essa parte, na verdade, ela vai ser proporcional ao run-up, né? O run-up que eu conversei no outro vídeo. Então são as subidas somadas, né? Então vai ser assim, vai ser proporcional. Se subir muita coisa, ele vai vender muito. Se subir pouca coisa, ele vai vender pouco. Perdão, ele vai vender pouco, subir pouco. Ele vai vender muito, subir muito. Mas você nunca vai sair do ativo totalmente, tá? Partindo desse pressuposto aqui de buy and hold mesmo. Então a gente vai ver que a rentabilidade caiu, tá? Lembrando que é um critério em que eu vendo, tá? Eu compro sempre, é um critério que eu compro sempre e vendo quando ele acelera uma alta ou um run-up de mais de 20%. Então eu somo mais de 20%, eu vendo. Aí aqui na planilha a gente consegue ver que você vai fazendo aquelas compras pequenininhas, né, do valor da aporte, né? O valor da aporte aqui está R$1.000, e você sai. Né, quando ele acelerou uma alta muito grande, eu fiz uma venda, tá? Uma alta não tão grande, né, na verdade, né? Então a venda foi até que pequena aqui. E no momento seguinte que o preço desaqueceu, eu fui lá e comprei. Aí vim fazendo compras, aqui ele acelerou demais, eu vendi, depois ele caiu, eu comprei. Então você está vendo que, na verdade, o que eu faço? Quando ele acelera uma alta muito grande, eu vendo no momento seguinte.
como eu estou comprando sempre, eu vou lá e compro desde que esse preço tenha desacelerado. O que aconteceu foi que a nossa rentabilidade piorou, tá? Considerando nunca vender. Se eu nunca vender, ele praticamente melhora muito. Mas a gente pode juntar as duas estratégias, né? Comprar, a gente viu que comprar com uma queda levemente importante, a gente melhora a rentabilidade. Se a gente somar as duas condições, né? Comprar nessas quedas e vender com altas, né? Então a gente vai ver que, na verdade, essa rentabilidade também fica ruim, tá? Fica ruim, ou pelo menos pior do que você comprar sempre e não vender. Então aqui você vai ver que quando ele acelera uma alta muito grande, você vende, né? No momento seguinte, se cair bastante, né, ou cair dentro dos critérios, você vai lá e compra. Então aqui tem as vendas no topo e tem as compras quando ele cai bastante, tá vendo? Aqui eu consegui vender no topo, comprei no fundo. Eu não consegui reduzir meu preço médio, você vê que o preço médio ficou bem alto, né? E a rentabilidade, consequentemente, também não foi tão boa, né? A gente pode tentar variar aqui a possibilidade, né? A gente está fazendo com um critério de venda. Se ele fizer um run-up de 20%, a gente pode tentar de repente aqui 15%, né? Piorou, né? Vou fazer mais vendas agora. Esse número de transações acaba piorando, né? Você está vendo que isso acaba encarecendo. Por quê? Porque a gente tem um custo para sair do ativo. Então toda vez que a gente faz uma venda, você está encarecendo, ou na verdade você está diminuindo a sua rentabilidade, simplesmente pelo fato de que você paga um imposto baseado no seu lucro. Então toda vez que você faz vendas, você acaba pagando esse imposto. Se você faz muitas vendas, você paga esse imposto muitas vezes. Então, para você entender como que esse imposto acaba encarecendo, a gente viu que se eu fizer aqui vendas com um run-up de 20%, eu diminui minha rentabilidade comparando com não vender, né? Porém, olha só o que acontece se você tirar o custo de saída, né? Vamos imaginar que amanhã o Ministério da Economia acabasse com esse imposto, né? Se ele fosse a zero, se você diminuísse o custo da saída, de vender, né? Fosse para zero, você vai perceber que a rentabilidade fica muito melhor do que se você só comprar e não vender mais. Então essa seria uma estratégia a melhor de todas, se você não tivesse esse custo de sair. Então vamos retornar aqui, vamos voltar para a realidade, porque a gente não é provável que isso aconteça, e na verdade a probabilidade é que esse custo, né, esse imposto até aumente. Uma outra questão, um outro detalhe aqui desse custo de saída que a gente está chamando aqui é o seguinte: existe uma exceção também para você pagar esse imposto, que é o valor da alienação. Hoje existe uma exceção em que, se você faz uma alienação menor de R$20 mil dentro do mês, você fica isento do imposto pago em relação às transações, mesmo que você tenha lucro naquele mês, né? Então o que acontece? Esse valor do aporte acaba tendo um valor significativo para a rentabilidade, porque a rigor o valor do seu aporte ele não influencia na rentabilidade. Se você investir R$1, se você investir R$1 milhão, a rentabilidade é a mesma. Porém, com essas condições da legislação tributária, você acaba influenciando na rentabilidade. Então aqui eu estou fazendo um aporte de 1.000, mas você vai ver que se eu fizer um aporte maior, ele vai cair a rentabilidade. Isso por quê? Porque quando eu vou fazer as alienações, como a minha carteira, né, meu portfólio, ele tem um valor muito maior, né, porque eu faço aporte de 5 mil, praticamente todas as alienações elas vão passar desse teto de R$20 mil por mês. Então eu vou pagar ainda mais vezes esse imposto, né? Quando eu faço o aporte menor, eu pago menos vezes, entendeu? Eu consigo aumentar a minha rentabilidade, porque eu não estou pagando
baseado nessa regra. Você pode até imaginar, pô, então o melhor é você fazer um pequeno aporte. Não, na verdade não é, porque você está pagando imposto porque você está com uma carteira que tem um volume muito maior. Afinal de contas, aqui eu estou juntando, são 9 anos, né? Aqui a gente já falou sobre o período, são 9 anos analisados. Aqui você tem um patrimônio no final sendo 10 mil e você aportando 5 mil, você tem um patrimônio de 1 milhão. Então, vale, no meu ponto de vista, vale a pena você pagar o imposto, ter um patrimônio de 1 milhão, a você não pagar e ter um patrimônio de 100 mil. Então, a gente viu que as vendas, elas poderiam ser ótimas estratégias, porém, você tem um grande empecilho que é esse custo. O custo de você ficar fazendo alienações, o custo de você ficar vendendo, né? Lembrando que aqui esse custo ele tá para baixo, né? A gente está trabalhando com ele para baixo, ele é ligeiramente maior ou pode ser muito maior se a gente estiver falando de uma corretora que cobra corretagem. Então a segunda coisa que eu queria ver nesse vídeo é o seguinte, tudo bem, então a gente está analisando aqui um ativo, né? Então é uma história contada, né? Esse ativo ele performou dessa maneira aqui, mas o que aconteceria se você juntasse dentro de um portfólio vários ativos, né? A história de vários ativos juntos? Será que essas estratégias influenciariam positivamente ou negativamente na rentabilidade? Então a gente vai ver nessa planilha aqui que o que eu fiz? Eu peguei, tá? O que eu fiz? Eu fui lá no site investing.com.br, tá? E pesquisei quais eram as 10 ações mais populares. Esse foi o meu critério, não analisei nada, não tem nenhum tipo de avaliação aqui subjetiva. Foi dessa maneira, tá? No momento que eu fiz o acesso ali, eu pesquisei as 10 mais populares, 10 mais acessadas. Então, o que vai acontecer? Aqui vai ter 10 ativos, alguns deles são bons, alguns deles são questionáveis. E coloquei todos eles dentro de um portfólio, tá? Aplicando exatamente essas estratégias aqui. Então é basicamente pegar essa planilha e repetir ela para a história de cada um desses ativos, tá? Então são 10 ativos e o que a gente faz? A gente distribui o nosso aporte. Em vez de a gente fazer um aporte em um ativo só, a gente faz 1/10 do aporte para cada ativo. E aí a gente distribui a rentabilidade de cada um dos ativos dentro da carteira. A gente sabe pela teoria de Markowitz que a rentabilidade do aporte, do portfólio, ela não é simplesmente a soma da rentabilidade de cada um dos ativos. A gente sabe que tem uma influência ali da correlação, se ela é positiva ou negativa entre os ativos. Então é um pouco mais complexa a conta e, para resumir, é basicamente o seguinte: quanto mais ativos descorrelacionados você tiver, melhor é a proteção, mais segura é a sua carteira. Então foi bem simples essa distribuição. Você ainda pode atribuir algum peso aí, mas eu só fiz essa distribuição igual. Então a gente fazia um aporte de 1.000 lá, 10 ativos, eu estou fazendo um aporte de R$100 para cada um. São 10 ativos e R$1.000 ao mês. O retorno da reserva eu estou mantendo o mesmo, né? Aqueles 0,3% o mês. Aqui eu estou comprando sempre, então a gente vai partir dessa rentabilidade de base, tá? A carteira rentabilizou 76%, o patrimônio final lá de 200 mil. Aqui tem o gráfico, né? Você vê que alguns ativos eles ficam parados, alguns ativos foram bem, depois caíram muito. Lembrando, aqui eu já incluí a queda da pandemia, tá? Esse histórico aqui já tem um período um pouco maior de avaliação, se eu não me engano ele vai até junho, tá? Ele vai até junho de 2020. Então de 2001 até junho de 2001 a junho de 2020. Então é um período muito maior. Então você vê aqui que cada ativo performa de uma certa forma, com certeza isso aqui é VEG, e outros não vão tão bem. Então, como que fica nessa carteira aqueles critérios que a gente estabeleceu? Então, a gente vai estabelecer aqui, de repente, uma queda ali de 3%. A rentabilidade não melhorou, tá? A rentabilidade não melhorou, ficou pequena. Mas, como eu disse, aqui é o seguinte,
eu não sei onde é o fundo de todos os ativos. Então aqui fica difícil a gente entender onde ou qual é a porcentagem ideal. A gente até poderia usar um otimizador aqui, mas não é a intenção, porque a ideia é o seguinte: como eu estou olhando para vários ativos, é mais difícil entender qual é a rentabilidade, qual é o drawdown ideal para eu obter uma melhor rentabilidade. Então a gente vai entender que essa estratégia, ela não é exatamente a melhor, né? Eu posso aplicar aqui um solver do Excel, e o solver, através de um algoritmo de otimização, ele vai achar a melhor rentabilidade. Isso é possível fazer, tá? Agora, você não vai conseguir fazer isso na vida real, simplesmente porque você vai estar olhando para frente, né? A sua rentabilidade vale daqui para frente, não vale o que aconteceu no passado. Olhando para o passado é muito fácil, a máquina faz de uma maneira até muito eficaz, mas não é essa a nossa intenção. Então a gente está vendo aqui de cara que, a princípio, aqui eu consigo uma rentabilidade melhor. Não é isso? Vamos ver aqui. Consegui uma rentabilidade melhor com um drawdown de 5%. Realmente aumentou um pouquinho. Então, você vê que se a gente procurar, a gente vai conseguir achar um drawdown ideal para conseguir aumentar a rentabilidade. Então é aquilo que eu falei no outro vídeo: se você tiver uma bola de cristal, essa é a melhor estratégia. E se eu somar isso a vendas pontuais, né? Vendas quando os ativos sobem muito, não é isso? E aí a gente vai ver que melhorou, tá? Melhorou bastante, na verdade. A gente vai ver que se eu tiver um critério de venda ali de 20%, né? No run-up de 20%, melhorou, né? Ele pulou aqui de 77% para 95%. Agora, qual é o lance que eu quero que vocês prestem atenção? Lembra que eu falei que você tem uma isenção do imposto de renda se as alienações não passam de 20 mil reais? O que está acontecendo aqui? Está sendo influenciado justamente por essa questão, né? O que acontece? Eu estou fazendo alienações muito pequenas. Então, mais uma vez, se eu aumentar o valor do aporte, eu vou deixar de estar isento desse imposto de renda, porque agora o meu aporte é muito significativo. Então, olha o que aconteceu com a rentabilidade. É claro, o patrimônio vai explodir aqui, né? 5 mil em cada ativo, 5 mil em cada ativo todo mês é bastante. Mas agora eu quero que você veja a rentabilidade, porque, como eu disse, a rigor, o valor que você aporta não influencia na rentabilidade, mas pelas condições da nossa legislação tributária, ele acaba influenciando. Então, valores pequenos, como eu disse, R$100 aqui, ele praticamente fica isento em todas as alienações. Então, eu praticamente não incorri nenhum imposto de renda de venda, né? Que é aquilo que é mais significativo de fato. Então, você vê que a gente não consegue, dentro de um mundo real, a gente não consegue melhorar nossa rentabilidade, ou talvez consiga melhorar um valor muito irrisório, né, ante a compra regular, independente do movimento do ativo, e você não vender, né? Além dessa questão, queria deixar claro que o fato de você ter um critério de compra, ter um critério de venda, aumenta sua dor de cabeça. Imagina você tendo que cuidar disso todo mês, imagina você tendo que analisar isso todo mês de cada ativo, imagina você tendo que lidar com notas de corretagem, imposto de renda, DARF, todo mês, né? Porque você precisa todo mês gerenciar essa entrada, essa saída. Então isso não talvez melhore a sua rentabilidade, mas qual é o custo disso na sua vida pessoal? Entendeu? E talvez, será que essa melhora vale a pena? Então, esse é acho que é a grande conclusão aqui da planilha. E para terminar, só queria demonstrar aqui o seguinte: eu fiz uma planilha que, nessa planilha aqui é o seguinte, ela é praticamente exatamente a anterior, só que aqui eu não estou lidando com ativos reais. Aqui eu criei ativos aleatórios, são ativos que simulam ações, tá? Então tem uma fórmula aqui randômica, então ele cria uma história
randômica. Porque o que acontece? É muito fácil eu pegar vários ativos bons, né, juntar dentro de uma carteira e avaliar qual foi a rentabilidade histórica desses ativos. Só que isso é uma enganação, tá? Porque lá atrás talvez você não teria as condições de avaliar que aquele ativo era bom, né? Então, se você voltar 20 anos, será que você compraria Magalu, você compraria Raiz Drogasil? É muito difícil de você ter esse critério quando a empresa está começando, né? Várias empresas grandes hoje já foram small caps. Então, o que acontece... Eu apertei aqui para parar de gravar, então vamos lá. Então, o que vale para esse portfólio randômico aqui é o seguinte: é como que o portfólio é influenciado pela história que cada ativo vai contar ao longo do tempo. E isso pode variar infinitas vezes, né? Há muitas chances de quando você compra o ativo, o que pode acontecer para frente. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, nesse portfólio randômico, você vai ver que eu consigo fazer isso variar. E consigo, a partir dessa variação, ou seja, como cada ativo pode se comportar randomicamente, o que acontece com o portfólio. Então, é basicamente isso, para demonstrar como que o ativo ele vai variando. Aqui a gente vai atualizando a fórmula do Excel, ele vai gerando, históricos, tá? Históricos de 10 ativos de maneira randômica. Então, alguns vão subir, outros, às vezes, boa parte da carteira vai performar bem, você vai ter um patrimônio melhor. Às vezes você vai ter, ele vai gerar vários micos, né, como se fala no mercado, ações ruins, e aí o portfólio fica ruim, mas isso serve para a gente só para ter essa ideia de que as coisas podem ter histórias diferentes, né, porque quando a gente analisa o preço histórico, a gente já está olhando para trás, mas para frente ninguém sabe. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que é um portfólio gerado randomicamente, mas só que aqui ele está só fixo, né? Ele está fixado, ele não varia, então a gente pode simplesmente trabalhar aqui da mesma maneira que a gente estava vendo o outro com ativos reais. E aqui é só uma planilha que eu fiz para criar a fórmula randômica, tá? Porque eu precisava fazer uma fórmula randômica que se assemelhasse ou que mimetizasse o máximo de um ativo real. Então eu fiz algumas análises aqui e consegui gerar mais ou menos uma espécie de ação fictícia, né? E ela é randômica, então ela pode ir para cima, pode ir para baixo, às vezes performa melhor, às vezes performa pior. Então é exatamente isso que eu queria ver dentro do portfólio. Então o vídeo é esse, já me alonguei demais, o vídeo deve estar muito grande aí. Eu vou deixar essa planilha aqui dentro do meu Google Drive e vou tentar disponibilizar esse link aí para quem tiver interesse, para poder brincar aqui, fazer suas análises também, e dar um feedback aí se quiser, eu agradeço. Valeu, é isso, até a próxima.